Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Na aula passada a gente viu sobre atividade meia-vida, falando sobre as taxas de decaimento dos elementos radioativos, falando também da datação radioativa, né? E a gente também viu os efeitos biológicos da radiação. Na aula de hoje a gente vai ver o tópico 6 e o tópico 7 do capítulo 43, que trata sobre reações nucleares e também sobre a fissão nuclear, tá certo? Então vamos lá. Essas reações nucleares, já em 1919, né, Rutherford ele teve a ideia de bombardear o nitrogênio 14, né, com massa 14, com partículas alfa, né? Aí ele obteve o oxigênio com massa 17. A reação ela pode ser resumida nessa equação aqui, ó. Eu tenho o hélio 4 com número atômico 2, esse aqui é o núcleo do átomo de hélio 4, tá certo? Que é a partícula alfa, mais o núcleo do átomo de nitrogênio 14, e isso resulta no núcleo de oxigênio 17, mais o H1, que nada mais é do que próton, tá certo? Então aqui está resumido aí essa reação de Bohr já em 1919, né? Ele utilizava partículas alfa provenientes de fontes naturais. Hoje a gente já não precisa usar fontes naturais. A gente tem um colisor, acelerador de partículas, né, que pode ser usado para esse tipo de reação nuclear, tá certo? As reações nucleares obedecem às leis de conservação, né? Tanto a lei de conservação da carga, do momento linear, do momento angular, conservação da energia, né? E também a conservação do número total de núcleons, né? Das partículas, o número de partículas dentro do núcleo atômico, né? O número de prótons e nêutrons antes, ele acaba sendo igual ao número de prótons e nêutrons depois, tá certo? E vamos lá. Aí, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é sobre a energia da reação, né? Que ela pode ser positiva ou negativa. Como é que funciona isso? Ó? Antes da reação, a gente tem, por exemplo, duas partículas A e B interagindo ali. E elas têm massas A e B, tá certo? Ó, MA e MB. Depois da reação, o resultado dessa reação me dá uma partícula C e uma D, tá certo? Aqui é só hipotético aqui para você entender como é que funciona. A soma das massas de A e B, que são as partículas iniciais, não é igual, essa soma não é igual à soma da massa C com a massa D, tá certo? Por quê? Porque nesse processo, nessa reação, uma energia é perdida, e é essa energia de radiação. Ou perdida ou ganha, ou você perde ou ganha energia, né? Então assim, se você fizer MA mais MB, aqui ó, menos MC mais MD, certo? Ó, se você fizer a soma das massas iniciais menos as massas finais, pegar essa diferença de massa inicial e final e multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado, você vai ter energia, né? Da equação de Einstein, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então você tem a energia da reação, que é a energia perdida ou ganha na reação nuclear, tá certo? Se essa energia for positiva, você tem uma reação exotérmica, ela libera energia. Se ela for negativa, ela é endotérmica, ela acaba esfriando, tá certo? E um outro ponto importantíssimo é a questão da absorção de nêutrons, né? Que é uma classe importante entre as reações nucleares porque ela está envolvida aí em muitas coisas, inclusive na questão da fissão dos reatores nucleares, que a gente vai ver no próximo tópico, tá certo? Ainda nessa aula. É o seguinte, ó. Quando um núcleo pesado é bombardeado por nêutrons, ele alterna entre absorções de nêutrons e decaimentos beta, né? Então você vai ter aí um núcleo pesado absorvendo nêutrons,
sofrendo alguns decaimentos do tipo beta, né, e depois absorvendo de novo e decaindo. E fica nessa. Nessa brincadeira ele consegue aumentar a massa dele em até 25 unidades. E é assim que a gente consegue, por exemplo, em laboratório, e é muito complicado de achar esses elementos na natureza, criar esses elementos transurânicos, né? Que são os que têm número atômico maior que 92. São produzidos desse modo. Muitos elementos transurânicos, até valores de 118, já foram identificados em laboratório, tá certo? São produzidos com esse método, essa técnica, né, de absorção de nêutrons. Outra coisa importante aí na questão da absorção de nêutrons é uma técnica chamada análise de ativação de nêutrons, onde você pega um nuclídeo estável, joga um nêutron nele, faz com que ele absorva esse nêutron, e aí ele sofre decaimento beta menos, liberando elétrons, né? E essas energias de emissão, elas podem ser medidas e fornecem um meio de identificar essa amostra, tá certo? E um terceiro ponto que não está aqui, mas que é importante também, é a questão da fissão nuclear, que eu vou falar agora, né? Pronto, a fissão nuclear é uma parte importantíssima dessa aula de hoje, por quê? Porque é através dela que a gente consegue a geração de energia elétrica em usinas nucleares, né? A gente vai ver também o funcionamento básico de um reator nuclear, tá certo? Então a fissão, ela é um processo de decaimento no qual o núcleo instável se divide em dois fragmentos, tá certo? É simples assim, o núcleo atômico se divide em dois fragmentos de massas comparáveis, né? São chamados de fragmentos da fissão, esses dois elementos, tá certo? Foi descoberto na Alemanha, 19 anos depois de Rutherford ter bombardeado lá o nitrogênio, né? E esses dois caras aqui, ó, eles bombardearam o urânio com nêutrons, né? O Otto Hahn e Fritz Strassmann bombardearam o urânio com nêutrons, e aí chegaram à conclusão inesperada de que estava aparecendo ali, como produto dessa reação, um isótopo radioativo do bário e o criptônio radioativo. E aí coube a esses dois caras aqui, ó, Meitner e Otto Frisch, interpretarem corretamente, né, que aquilo ali aconteceu porque o núcleo de urânio inicial, né, foi dividido em dois fragmentos de massas elevadas, chamados fragmentos da fissão, beleza? E aí, além desses fragmentos, 2 ou 3 nêutrons livres geralmente aparecem com os fragmentos da fissão, tá certo? E às vezes o H3. Deixa eu mostrar aqui para você um modelo de gota que explica essa reação melhor. Funciona assim, ó. Você tem um núcleo aqui do urânio e um nêutron livre aqui. Esse nêutron é absorvido pelo núcleo de urânio, causando uma instabilidade no núcleo, que começa a oscilar, né? Começa a oscilar, e aí, de tanto ele oscilar, ele acaba se separando, estrangulando aqui, ó, se dividindo em duas partes de massas comparáveis, né? E aí nessa brincadeira ele libera 3 ou 2 nêutrons, tá certo? Beleza? E logicamente que esses elementos restantes, eles ainda podem sofrer decaimento, né? Eles não são estáveis, não necessariamente são estáveis. Aqui a gente tem um exemplo, ó, dessas reações resultantes. Mas antes disso, vamos falar aqui alguns conceitos. Ó. Quando a fissão acontece por absorção de nêutrons, como é o caso dessa que eu mostrei aqui, ela é uma fissão nuclear induzida, né? Ela é induzida. Quando ocorre sem essa absorção de nêutrons, ela é espontânea. Só que isso é raro. O livro fala que esse tipo de fissão é raro de acontecer, tá certo? E aí aqui ele mostra exemplos de equações para o urânio, né? Para essas fissões do urânio. Então aqui a gente tem o urânio 235, ele absorve um nêutron, depois ele se torna urânio 236 asterisco, esse asterisco significa que ele é instável, e aí ele entra naquele momento em que ele começa a oscilar, aqui ó, ele fica instável, começa a oscilar, e ele se divide, né? Ocorre a fissão, e ele se transforma no bário 144 e no criptônio 89, né? Com 3
nêutrons liberados aí, ó, certo? Então ele absorveu um nêutron e no final ele liberou 3. Aqui, ó, um outro exemplo, o urânio 235 absorve um nêutron, vira 236 instável, e aí o produto dá aqui o xenônio e o estrôncio, né? Com 2 nêutrons livres aqui, liberados, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, com um nêutron livre aqui, você consegue liberar 3, e com mais um, mais 2. E esses elementos resultantes aqui, ó, o bário, criptônio, xenônio e estrôncio, com esses números de massa, eles não necessariamente são estáveis, né? Como por exemplo aqui o xenônio, ele sofre uma série de decaimentos beta menos, ó, até se transformar num césio, né? Aqui, deixa eu só confirmar. Na verdade, o nome desse elemento é sério, né? Confesso que eu nunca ouvi falar nesse elemento. A tabela periódica me surpreende a cada vez que eu revisito ela, né? Mas olha só, número atômico 140, número de massa 140, né? Ó, vai sofrendo uma série de decaimentos beta menos, perdendo elétrons, né? E vai ganhando prótons, né? Ó. Na verdade, o número de massa não muda, ele perde um nêutron e ganha um próton. Então o número atômico vai aumentando, ó, certo? Ó. Vai aumentando e o número de nêutrons diminuindo. E o número de massa se mantém constante, só que ele vai perdendo um elétron a cada decaimento. E, lógico, também perde um antineutrino, né? Tem esse detalhe também. E aqui, ó, você percebe que ainda depois do primeiro decaimento aqui, da primeira fissão de um núcleo só de urânio, ó, você ainda vai ter uma série de outros decaimentos que vão continuar liberando energia, beleza? Isso é importante para a gente lembrar aí na parte lá de reator nuclear. Aqui o modelo de gota que eu já mencionei, né? Vamos lá, reação em cadeia. Um desenhozinho que ilustra bem a reação em cadeia, né? Que você já deve ter ouvido falar nesse termo, mas talvez alguns nunca entenderam como é que funciona. Vamos lá. Eu tenho aqui um nêutron e um átomo de um núcleo de urânio, 235. Esse núcleo absorve esse nêutron, esse nêutron, e depois ele se divide, acontece a fissão no criptônio e no bário. E nessa fissão, eles liberam alguns nêutrons, né? Alguns nêutrons podem ser perdidos, especialmente os nêutrons mais energéticos, né? Com maior quantidade de energia. Porque a maior probabilidade de um átomo de urânio absorver um nêutron é quando esse nêutron está com energia baixa, na faixa de 1 electrovolt, tá certo? Quando ele está com energia muito alta, bem acima disso, é mais difícil do núcleo absorver esse nêutron. Então, assim, esse nêutron de baixa energia, vamos supor, é absorvido por esse átomo de urânio, esse núcleo, que se divide em 2, liberando alguns nêutrons. Um desses nêutrons de baixa energia vai ser absorvido por outro núcleo de urânio, que vai de novo se sofrer a fissão, que de novo vai liberar nêutrons, que de novo vai ser absorvido por outro núcleo de urânio, tá certo? E assim, uma única fissão causa diversas outras fissões nucleares. E nesse processo há uma quebra do núcleo e liberação de muita energia, tá certo? Vai liberando energia a cada fissão dessa daqui. E, logicamente, como eu falei, cada um desses núcleos aqui restantes, por exemplo, o bário e o criptônio, eles não necessariamente são estáveis, né? Normalmente não são instáveis. Eles vão sofrendo uma série de decaimentos até se tornarem estáveis. E nessa brincadeira, mais energia é liberada. Ou seja, ele continua aquecendo, tá certo? Isso vale lá para o nosso reator, que eu vou mostrar para vocês. Comparando essa energia da fissão nuclear com a energia da queima do urânio, por exemplo, ó, se a gente pegar o urânio e queimar, adicionar oxigênio a esse urânio, a gente obtém um dióxido de urânio, né?
E essa energia liberada na queima do urânio é 20 milhões de vezes menor que a energia liberada pela fissão do urânio, tá certo? É nessa faixa, né? Nessa faixa. Então assim, a fissão nuclear, ela é importante para a geração de energia, né? O ser humano ele aprendeu que os elementos radioativos, quando sofrem fissão, eles liberam muita energia, e de que modo essa energia pode ser aproveitada, né? Para a gente poder usar na nossa residência, por exemplo, né? Foi aí que criaram as usinas nucleares, né? Que eu vou falar agora. Mas antes disso, deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó, que é legal. Que aqui é são isótopos radioativos usados na medicina, né? Aqui, ó, essa água tem um formato azulado. Eu achei interessante esse detalhe, porque o urânio aqui é mantido num tanque de água para resfriamento. Eles usam a água para resfriar o urânio, justamente por ele aquecer, né? Com essa fissão aí. E aí ele acaba emitindo essa luz azulada, porque parte dos fragmentos da fissão, né, passa por decaimento beta e emite elétrons que se movem mais rapidamente que a velocidade da luz na água, cerca de 0,75 C. Eu não entendi esse 0,75 C, porque esse aqui não é maior que a velocidade da luz, né? Eu não sei se é isso a mais, eu não faço ideia. O que eu percebo aqui é que tem uma certa radiação, chamada radiação de Cherenkov, que é essa radiação azulada aqui, emitida por esses elétrons do decaimento beta aí, tá certo? Mas vamos lá, para a gente encerrar a nossa aula com chave de ouro, né? Falar sobre os reatores nucleares, né? E aí a gente encerra. O reator nuclear, ele é um sistema, né, no qual uma reação em cadeia, como a gente falou, como essa daqui, ela é mantida sob controle. É para ser, né? Quando não é, acontecem os acidentes radioativos, como Chernobyl, por exemplo. E é usada para liberar energia, né? Como é que funciona aqui, ó? Você tem aqui um núcleo do seu reator, né? Aqui dentro tem urânio, né? Tem essas barras de controle aqui, ó. Normalmente são de grafite, são usadas para controlar essa absorção de nêutrons, tá certo? Essas barras normalmente elas absorvem nêutrons, não acontece nada com elas, então elas podem ser usadas para isso. E aí você remove ou insere uma barra dessa para ter o controle para ela absorver mais ou menos nêutrons, né? E aí funciona da seguinte forma: você libera uma barra dessa aqui, uma barra de controle, ele vai absorver nêutrons, vai acontecer a fissão nuclear e a reação em cadeia, né, com os elementos que estão aqui. O que vai acontecer é o seguinte: nessa reação em cadeia, alguns nêutrons, como eu falei, são liberados com baixa energia e são facilmente absorvidos, né, por outros núcleos de urânio. Outros nêutrons perdidos têm muita energia, então eles acabam tendendo a sair da amostra. Quando eles tentam sair da amostra, eles encontram uma camada de água aqui, ó, que é um vaso de pressão do reator. Essa parte vermelha aqui é água quente. Tem água aqui dentro, tá certo? Que impede que esses nêutrons, ele meio que amortece esses nêutrons que tendem a sair daqui, né? Então, esses nêutrons que tem muita energia, eles acabam perdendo energia para essas paredes aqui, ó, porque aqui tem água, né? Eles não podem, eles tendem a reduzir a energia deles, e com isso eles acabam com baixa energia sendo absorvido por outros núcleos, né? Tá certo? E aí naturalmente essa água esquenta, né? Isso vocês não discordam de mim, né? Naturalmente essa água aqui vai esquentar, porque é muita energia dentro desse núcleo aqui, tá certo? Muita energia liberada. Essa água esquenta e ela é bombeada, aqui ó, tem uma bomba,
que bombeia essa água daqui do núcleo do reator até um outro reservatório chamado gerador de vapor, né? Ó, bombeia água para cá. Essa água é altamente radioativa, detalhe, certo? Essa água é altamente radioativa, né? E ela passa por essa tubulação, ó, esquentando essa outra água, que essa sim não é radioativa, né? Passa por essa tubulação aqui, ó, esquentando essa água aqui, produzindo vapor, certo? Produzindo vapor. Esse vapor vem para cá, para a tubulação de cima, passa em alta pressão aqui nessa turbina, movimenta essa turbina, e a turbina está no mesmo eixo de um gerador, fazendo com que esse gerador se mova, gire e produza energia elétrica. O vapor, mesmo vapor que entrou aqui e fez essa turbina girar, volta para cá a baixa pressão, né? E aí ele entra nessa câmara aqui, que é o chamado condensador de vapor. Por quê? Porque aqui tem um sistema de refrigeração, ó, igual um ar-condicionado mesmo, tem um fluido de refrigeração que entra aqui, ó, e faz esse vapor esfriar. Ele esfriando, ele se torna, ele condensa, né, e vira água. Essa água é uma água fria, né, mais fria, que volta para cá, sendo bombeada para cá, para essa água aqui de novo, ó, tá certo? Então tudo isso aqui é controlado. Apesar da água do núcleo aqui ser quente, muito quente, eu não faço ideia dos valores de temperatura, essa água que está sendo esquentada aqui, ela está toda sob controle, né? Ela vira vapor, esse vapor ele é resfriado de volta, ó, vira condensado, e aí volta em forma de água de novo para repetir o processo, tá certo? E aí a gente tem a turbina girando o nosso gerador, beleza? O que é que acontece? Chernobyl, por que Chernobyl houve aquele acidente lá? Uma série de erros humanos, mais um projeto instável da própria usina, né? O que é que aconteceu? Eles estavam tendo um acúmulo lá de, se não me engano, era xenônio, e eles perceberam que a potência estava muito baixa da usina, né? Para compensar isso, eles tiraram várias dessas barras de controle aqui, ó. E em 4 segundos a temperatura foi a não sei quantos graus. O livro fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele fala que, pronto, ó. Aqui ele está falando sobre Chernobyl. Ele diz que em 4 segundos a potência cresceu de 1% para 100 vezes o valor normal. Entendeu? Então a potência desse gerador cresceu 100 vezes em 4 segundos, certo? Aí você imagina, né? Essa temperatura aumentou muito, essa água aqui aumentou muito, o vapor, a temperatura desse vapor ficou muito mais alta, passou pela turbina, quando veio para cá, ela rompeu esses tubos de refrigeração, né? Aí, daí porque eu falei do projeto ser instável, né, da usina, né? Esses tubos de refrigeração sofreram dano, né? Não puderam mais refrigerar. E aí, esse vapor que entrava aqui não condensava mais. Não condensando mais, ele voltava para cá em forma de vapor, né? Ou não voltava mais, podiam até ter desligado a bomba, não sei. Mas o que aconteceu é que esquentou demais o vapor. Foi ficando cada vez mais quente, provavelmente danificou aqui alguma parte da turbina, mas principalmente danificou aqui o núcleo do nosso reator, né? Ele fundiu, começou a pegar fogo nessas barras aqui e o reator fundiu, tá certo? E aí um acidente de proporções elevadíssimas que a gente não sabe nem se ainda é seguro hoje estar por lá, por Chernobyl, né? Provavelmente não, tá certo? Então, assim, o ser humano aprendeu a usar a energia nuclear a seu favor, né? Construindo usinas, mas elas ainda têm, né, um grande risco. E fora que esse próprio material aqui, como a gente já viu, ó, ele produz xenônio e estrôncio aqui, produz bário e criptônio. E esses elementos sofrem decaimento, como eu já mostrei, né?
sofre decaimento. E aí vai só eles têm que esperar esse elemento chegar num valor, numa certa estabilidade para poder descartar, né? Vai fazer o que com isso aqui? Vai ter que descartar. E onde é que descarta? É um problema, né? Outra coisa que é interessante, depois que você desliga o reator nuclear, depois que você desliga o reator, eu tenho aqui, ó, ele está aquecendo, né? Ele está aquecendo, está passando aqui uma água quente aqui pela tubulação. E aí eu vou desligar, eu vou colocar uma barra de controle aqui para desligar o meu reator, certo? Depois que eu desligo, que ele para de absorver nêutrons, ainda assim ele vai continuar sofrendo esse tipo de reação aqui, ó. Esse decaimento, né? Decaimento beta menos. Então, por exemplo, o xenônio criado lá da fissão do urânio, ele vai continuar sofrendo decaimento beta menos e vai continuar aquecendo, né? Então, depois que você desliga um reator nuclear, ainda tem que continuar refrigerando ele, porque ele vai continuar aquecendo por um bom tempo ainda, tá certo? Vai depender do tempo aí desse decaimento até ele se estabilizar, ok? Ele continua aquecendo mesmo depois de absorver nêutrons, beleza? E é isso, né? Assim, a gente... mais um detalhe que eu queria falar também é o seguinte, isso aqui é uma máquina térmica, né? Não é uma máquina elétrica. A máquina elétrica é só essa parte aqui, do gerador aqui, não. Mas tudo isso é uma máquina térmica. Você tem uma água aquecendo, tem um vapor que passa por aqui, isso é uma máquina térmica. E as máquinas térmicas, elas têm uma eficiência baixa. Então, por exemplo, numa usina nuclear, para eu produzir 1000 megawatts de potência, eu preciso gerar 3000 megawatts. Então, boa parte dessa potência é perdida. E como é que é perdida? Se vocês já viram a imagem de uma usina nuclear, deixa eu até mostrar um aqui. Aqui, ó, a gente vê, tem esses concretos aqui, e aqui dentro tem os núcleos, né, dos reatores, né? O que acontece é o seguinte, boa parte da energia do reator é perdida, né? Perdida aqui em forma de vapor, de calor, tá certo? Ó. Uma boa parte da energia do reator nuclear é perdida para o ambiente. Por isso que tem tanta fumaça saindo aqui das usinas nucleares. Justamente por elas serem máquinas térmicas e terem eficiência baixa comparado com as máquinas elétricas aí, beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês responderem, tá certo? Entregar até o fim do semestre. Qualquer dúvida é só me chamar que eu vou poder ajudar aí vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.